Olá pessoal, então vamos continuar aí nossa aula, né, conforme falei, mostrando aqui, né, um pouco aí o que trata aí de ajuste de valor presente, qual é a fundamentação legal, a lei 6.404 lá no artigo 183, né? Ele está aí. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Segundo os seguintes critérios, aí vem aí, né? Segundo os seguintes critérios. Os elementos do ativo decorrente de operações de longo prazo serão ajustadas a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Isso foi incluído pela Lei 11.638 de 2007. E lá no passivo também, as obrigações e os encargos e riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Aí vem o CPC, né, CPC 12, que trata aí do ajuste ao valor presente. E aí nós temos o objetivo deste pronunciamento é estabelecer os requisitos básicos a serem observados quando da apuração do ajuste ao valor presente de elementos do ativo e do passivo, quando da elaboração de demonstrações contábeis, dirimindo algumas questões controversas advindo de tal pronunciamento do tipo. Olha aí a pergunta, né? Controvérsias, questões. A adoção do ajuste ao valor presente é aplicável tão somente a fluxos de caixa contratados ou também seria aplicados a fluxos de caixa estimados, esperados, projetados, aos fluxos de caixa contratado ou também aos projetados, né? Em que situações é requeridas a adoção do ajuste ao valor presente de ativos e passivos? Se no momento do registro inicial de ativos e passivos, se na mudança da base de avaliação de ativos e passivos ou em ambos os momentos. Falei que a regra não é só excepcionalmente que vai ser depois. A grande coisa é no momento inicial, certo? No momento inicial, né? A gente vai fazer o registro. Se passivos não contratuais, como aqueles decorrentes de obrigações não formalizadas ou legais, são alcançadas pelos ajustes ao valor presente, vai ser tanto um passivo quanto o outro serão ajustados ao valor presente. Qual a taxa apropriada de desconto, né, para um ativo ou um passivo e quais os cuidados necessários para se evitarem distorções no cômputo e viés? Né? Qual vai ser a taxa apropriada, a taxa implícita lá no contrato, né? A taxa efetiva de juros, qual o método de alocação de juros ou descontos recomendado, né, como prorata dia e exponencial. Se o ajuste ao valor presente deve ser efetivado líquido dos efeitos fiscais. Não, a gente vai ver, ele não deve ser líquido dos efeitos fiscais. Não deve ser líquido dos efeitos fiscais, certo? Então a gente vai comentar, essas são as 6 perguntas que são respondidas nesse pronunciamento. Certo? Então, esse pronunciamento você já vai ficar esperto nele. Não erra mais nada. Pronunciamento aí que a gente não vai ter dúvida. O alcance desse pronunciamento trata essencialmente de questões de mensuração, não alcançando com detalhes questões de reconhecimento. Certo? Não é momento de reconhecimento. Ele trata essencialmente de quê? Da mensuração. Mensuração é o quê? O quanto, o quanto, né? Não alcançando detalhes de quê? De reconhecimento. É importante esclarecer que a dimensão contábil do reconhecimento envolve a decisão de quando registrar, né? Quando registrar. O passo que a dimensão contábil da mensuração é por quanto registrar. Então, a grande coisa, né, trata essencialmente das questões de mensuração, não alcançando os detalhes de reconhecimento. No presente pronunciamento, determina-se que a mensuração contábil ao valor presente seja aplicado no reconhecimento inicial de ativos e passivos. Né? Então, já aí, uma resposta é reconhecimento inicial dos ativos e passivos. Apenas em certas situações excepcionais, como a que é adotada numa renegociação de dívida, em que novos termos são estabelecidos, o ajuste ao valor presente deve ser aplicado como se fosse nova medição de ativos e passivos. Mas o normal é o quê? No registro inicial. A gente se ressaltar que essas situações de nova medição de ativos e passivos são raras e são matéria para julgamento daqueles que preparam e auditam lá as demonstrações contábeis. Valor presente e valor justo, isso não pode ser confundido, né? O valor justo é o valor de mercado, né? E o valor presente é você trazer, né, esse valor para a sua realidade atual, é você reconhecer o valor do dinheiro no tempo, certo? Em algumas situações, o valor justo ele pode ser igual aí ao valor presente, né? Mas valor justo e valor presente são coisas diferentes.
É necessário observar que a aplicação do conceito de ajuste de valor presente nem sempre equipara o ativo ou o passivo a seu valor justo. Por isso, valor presente e valor justo não são sinônimos, né? Por exemplo, a compra financiada de um veículo por um cliente especial, que por causa dessa situação obtenha taxa não de mercado para esse financiamento, faz com que a aplicação do conceito de valor presente, com a taxa característica da transação e do risco desse cliente, leve o ativo num comprador a um valor inferior ao seu valor justo, né? Então, o valor presente nesse caso seria inferior ao valor justo. Nesse caso, prevalece contabilmente o valor calculado ao valor presente, inferior ao valor justo, por representar melhor efetivo custo de aquisição para o comprador. Em contrapartida, o vendedor reconhece a contrapartida do ajuste ao valor presente do seu recebível como redução da receita, evidenciando que, nesse caso, terá obtido um valor de venda inferior ao praticado no mercado. Diretrizes gerais. A questão mais relevante para a aplicação do conceito de valor presente nos moldes de pronunciamento baseado em princípios como este, não é a enumeração minuciosa de quais ativos ou passivos são abraçados pela norma, mas o estabelecimento de diretrizes gerais e de metas a serem, né, alcançadas. Aí fala aí, né? Transação que dá origem a um ativo, a um passivo, uma receita, uma despesa, né? Então, olha só, nesse sentido, como diretriz geral a ser observada, ativos, passivos e situações que apresentarem um ou mais das características abaixo, deve estar sujeito aos procedimentos de mensuração tratados neste pronunciamento. Transação que dá origem a ativo, a passivo, a receita ou despesa, né, ou outra mutação do PL, cuja contrapartida é um ativo ou um passivo com liquidação financeira em data diferente da data do reconhecimento, né? Ou seja, você vai pagar depois do momento que você reconheceu, você vai receber depois do momento que você vendeu, né? Isso faz jus aí a esse ajuste. Reconhecimento periódico de mudança de valor, utilidade ou substância de ativos ou passivos similares, emprega métodos de alocação de desconto. Conjunto particular de fluxo de caixa estimado, claramente associado a um ativo ou passivo, né? Aí vem aí, né? O presente pronunciamento determina-se que a mensuração contábil do valor presente seja aplicado, lembra aí, ó, no reconhecimento inicial dos ativos e passivo. É a resposta lá, aquela questão lá no início, lá, letra B. São 6 perguntas. Então vai ser no momento, no reconhecimento inicial. Apenas em certas situações excepcionais, como a de que adota numa renegociação de dívida, em que novos termos são estabelecidos, o ajuste ao valor presente deve ser aplicado como se fosse uma nova medição de passivos e ativos, né? Fora isso, é no reconhecimento que inicial. Adoção pela contabilidade de informações com base no valor presente de fluxo de caixa inevitavelmente provoca discussões em torno de suas características qualitativas, relevância e confiabilidade. Emitir juízo ou valor acerca do balanceamento ideal de uma característica em função de outra, caso a caso, deve ser um exercício recorrente para aqueles que preparam e auditam as demonstrações. Desse modo, o julgamento da relevância do ajuste ao valor presente de ativos e passivos de curto prazo deve ser exercido por esse indivíduo, aqueles de curto prazo somente se tiverem um quê? Efeito relevante. E isso, né, é uma coisa subjetiva lá de quem vai fazer o julgamento. Levando em consideração os efeitos comparativos antes e depois da alocação desses procedimentos, sobre itens do ativo, do passivo, do PL e do resultado. Ativos e passivos monetários, olha, ativos e passivos monetários, com juros implícitos ou explícitos embutidos, devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento inicial. Então, ativos e passivos monetários que tenham juros o quê? Ou implícitos ou explícitos, embutido, eles devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento, né, inicial, certo? Ativos monetários são aqueles que representam valores a receber, né? Passivos monetários. Então, se tiver juros implícitos ou explícitos, eles devem ser ajustados ao valor presente. Por ser este o valor de custo original dentro de uma filosofia de valor justo. Por isso, quando aplicável, o custo de um ativo, de ativos não monetários, deve ser ajustado em contrapartida, ou então a conta de receita, despesa ou outra, conforme a situação. A esse respeito, uma vez ajustado o item não monetário, se for um item não monetário, não deve mais ser submetido a ajuste subsequente, no que respeita à figura de juros embutidos. Ressalta-se que nem todo ativo ou passivo não monetário está sujeito ao efeito do ajuste a valor presente. Por exemplo, um item não monetário que pela sua natureza não está sujeito ao ajuste a valor presente é um adiantamento em dinheiro para recebimento ou pagamento, né, em bens e serviços. Você adiantou, mas você vai receber em bens e serviços. Aquilo não vai estar sujeito a, né, ajuste a valor presente. Beleza, né? Então, ô Silvio, esse item não monetário, o que é que ele está me dizendo aí?
Por exemplo, se você comprou, pessoal, se você comprou um imobilizado, certo? Você comprou um imobilizado e esse imobilizado, o valor à vista dele era 100 mil, certo? E o valor a prazo você comprou por 120 mil. Ele está dizendo que você só vai fazer esse reconhecimento no momento inicial. Esse imobilizado ele vai ficar registrado por quanto? Ele vai ficar registrado lá por 100 mil na contabilidade. E pronto, a partir dali você não vai fazer mais nenhum ajuste. 100 mil e lá vai ter uma dívida com aquele imobilizado no valor de quanto? De 120 mil. Isso aqui é ajustado o quê? A valor presente. Certo? Então o que ele está me dizendo? Ó, quando aplicável, o custo de um ativo não monetário deve ser ajustado em contrapartida ou então a conta de receita, despesa ou outra conforme a situação. A esse respeito, né, aqui nós temos encargos financeiros a transcorrer. A esse respeito, uma vez ajustado o item não monetário, não deve mais ser submetido a ajuste subsequente no que respeita à figura de juros embutidos. Então, é isso aí, o imobilizado é um ativo não monetário. Né? Agora, ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do reconhecimento inicial. Beleza. Objetivamente, sob determinadas circunstâncias, a mensuração de um ativo ou um passivo a valor presente pode ser obtida sem maiores dificuldades, caso se disponha de fluxos contratuais com razoável grau de certeza e taxa de descontos observáveis no mercado. Pessoal, para você ajustar uma coisa a valor presente, né? Como eu falei, o ajuste a valor presente é você reconhecer o valor do dinheiro no tempo. Para você ajustar a valor presente, você precisa de três coisas. O valor futuro, não é isso? Para eu saber qual é o valor futuro, a taxa e o prazo. O valor futuro, a taxa e o prazo. Por outro lado, pode ser que em alguns casos os fluxos de caixa tenham que ser estimados com algum grau de incerteza e as taxas de desconto tenham que ser obtidas por modelos voltados a tal fim. O peso dado para a relevância nesse segundo caso é maior que o dado para a confiabilidade, uma vez que não seria apropriado apresentar informações com base em fluxos nominais, né? Fluxos que você vai receber lá no futuro. Né? Conforme seja o caso, a abordagem tradicional ou de fluxo de caixa esperado deve ser eleita como técnica para o cômputo do ajuste a valor presente. Né? Aí está respondendo a valor 1, se seria, né, o tanto para a caixa, né, projetado também, né, você vai ajustar aí o caixa estimado, você vai ajustar a valor presente. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrente de operações de longo prazo, de curto prazo, quando houver relevante, devem ser ajustados ao valor presente, com base, olha, em taxa de desconto que reflitam as melhores avaliações no mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. Olha só, pessoal, né? Essas taxas de desconto têm que refletir os riscos do ativo. Imagina você, se você tem um valor a receber de um cliente, que você vai receber em 5 anos, e você tem um outro que você vai receber em 3 anos, certo? Ou que seja até o mesmo cliente. Quer dizer, olha só, essa taxa que ela tem que refletir o quê? O risco, isso que está dizendo. Essa taxa, por exemplo, que você vai ter aqui por 3 anos, essa taxa anual, ela tem que ser menor do que a taxa anual de 5 anos. Por quê? Porque aqui você vai ter uma exposição maior, esse cliente ele tem mais tempo, ele pode quebrar, né? Ficar em uma situação falimentar e não ter como pagar a sua dívida. Certo? Então ele fala aí com base em taxa de desconto que reflita as melhores avaliações do mercado quanto o valor do dinheiro no tempo. E tem que levar em consideração as taxas, olha só, os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. Certo? Então as taxas de desconto ela deve refletir a melhor avaliação do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos. A taxa de desconto tem que levar em consideração o quê? Os riscos específicos do ativo e do passivo. A quantificação do ajuste ao valor presente, né, a gente viu que a grande coisa do ajuste ao valor presente é o quê? Não é reconhecimento, quando é o quê? Mensuração. Quanto? A quantificação do ajuste ao valor presente ela deve ser realizada em base exponencial. Base exponencial, prorata dia, a partir da origem de cada transação, sendo os seus efeitos apropriados nas contas a que se vinculam. Certo? Então respondeu lá aquela pergunta lá da D, qual é, né, como é feito o ajuste ao valor presente, a taxa vai ser o quê? Qual é a base? Exponencial. Não é linear. E passivos não contratuais, outra pergunta que ele faz, é somente para os passivos, né, decorrente de obrigações legais, ou também a gente vai ter ali os passivos o quê, pessoal? Aquelas obrigações não formalizadas, né? Passivos não contratuais são aqueles que representam maior complexidade para fins de mensuração contábil, pelo uso de informações com base no valor presente. Fluxo de caixa ou série de fluxos de caixa estimados são carregados de incerteza,
assim como são um período para os quais se tem a expectativa de desencaixe ou de entrega do produto ou prestação de serviço. Logo, muito senso crítico, sensibilidade e experiência são requeridos na condução dos cálculos probabilísticos. Pode ser que em determinadas situações a participação de equipe multidisciplinar de profissionais seja imperativo para a execução da tarefa. Então vai atingir o ajuste a valor presente, tanto a passivos contratuais quanto passivos o quê? Não contratuais. Certo? Serão ajustados ao valor presente, tanto os passivos contratuais quanto os passivos não contratuais. Beleza. Aí está aí o reconhecimento de provisões de passivos está disciplinado no ambiente contábil brasileiro. São contempladas as obrigações legais e as não formalizadas, chamada lei de obrigações construtivas, que nada mais são do que espécie do gênero passivo não contratual. Obrigações justas resultam de limitações éticas ou morais e não de restrições legais. CPC 25, aí a gente tratou disso aí. Já essas obrigações construtivas decorrem de práticas e costumes. Garantias concedidas a clientes discricionariamente, assistência financeira frequente a comunidades nativas situadas em regiões nas quais sejam desenvolvidas atividades econômicas exploratórias, entre outros, são alguns exemplos dessas obrigações aí construtivas. O desconto a valor presente é requerido, quer se trate, olha só, tanto faz passivos contratuais, quer se trate de passivos o quê? Não contratuais. Certo? Tanto passivos contratuais como aquelas obrigações construtivas que são os passivos não contratuais. Sendo que a taxa de desconto necessariamente ela deve considerar o quê? O risco de crédito da entidade. Certo? Então, para você ajustar esses passivos não contratuais, conforme nós vimos, é mais complexo. Muitas vezes até você precisa de pessoas específicas aí na área. Quando a edição da norma que dê legitimidade à aplicação do conceito de ajuste a valor presente, como é o caso deste pronunciamento técnico, a técnica deve ser aplicada a todos os passivos, inclusive às provisões. Nós vimos que as provisões elas são ajustadas a valor presente, Se tiver efeito relevante lá, elas serão ajustadas a valor presente. E isso vai fazendo com que o valor da provisão faça o quê? Ela aumente ao longo do tempo. E aquele aumento, aquilo vai ser reconhecido no resultado como despesa financeira. Risco, incerteza e a taxa de desconto. Ao se utilizarem para fins contábeis informações com base no fluxo de caixa e no valor presente, incertezas inerentes são obrigatoriamente levadas em consideração para efeito de mensuração, conforme já salientado em itens anteriores deste pronunciamento. Do mesmo modo, o preço que participantes do mercado estão dispostos a cobrar para assumir riscos advindos de incertezas associadas a fluxo de caixa, deve ser igualmente avaliado. Ao se ignorar tal fato, há o concurso para a produção de informação contábil incompatível com o que seria uma representação adequada da realidade imperativo lá da estrutura conceitual básica, Por outro lado, não são admissíveis ajustes arbitrários para prêmios por risco, mesmo com justificativa de quase impossibilidade de se angariarem informações de participantes do mercado. Isso aqui já é nem tanta coisa, A grande coisa está, aqui em cima, o risco, incerteza, taxa de desconto. Para informações com base no fluxo de caixa e no valor presente, incertezas são obrigatórias aí, E aí a gente deve levar em consideração esse risco. Efeitos fiscais, aí uma outra pergunta, que é aquela última pergunta, como é que deve ser feito antes ou depois dos efeitos fiscais? Para fins de desconto a valor presente de ativos passivos, bota isso aí, a taxa a ser aplicada não deve ser líquida dos efeitos fiscais. Não deve ser líquida dos efeitos fiscais. E sim antes dos impostos. Certo? E sim antes dos impostos. Falar que é líquida dos efeitos fiscais seria depois dos impostos. E ela não deve ser líquida de efeitos fiscais. E sim vai ser antes dos impostos. Certo? O desconto aí é valor presente de ativos e passivos. Aquela taxa tem que ser antes dos impostos. Não deve ser líquida dos impostos. Quando houver pronunciamento específico do CPC, que discipline a forma pela qual um ativo ou um passivo em particular deva ser mensurado com base no ajuste ao valor presente de seus fluxos de caixa, referido pronunciamento específico deve ser observado. A regra específica sempre prevalece a regra geral. Caso especial relativo à figura do imposto de renda diferido. Esse imposto de renda diferido ele pode estar tanto no ativo quanto no passivo. Se você pode ter imposto de renda diferido tanto no ativo quanto no passivo. E esse imposto de renda diferido, tanto no ativo quanto no passivo, eles não vão estar sujeitos a ajuste a valor presente. Certo? Isso tem um CPC próprio, que é o CPC 32, fala lá de tributação sobre o lucro, e nós vamos falar disso aí. Certo? Esse imposto de renda diferido. Objeto mais que conforme,
não são passíveis de ajuste a valor presente, que deve ser observado aí. Beleza, portanto, né, não deve ser líquida dos efeitos fiscais. Não deve ser líquida dos efeitos fiscais. Aí só para a gente comentar aí, mensuração valor justo e ajuste ao valor presente. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, um passivo liquidado entre partes debidoras, né, conhecedoras do negócio, em transação, né, sem favorecimento. Isso, ou seja, o valor justo é o valor de mercado, né? Então, o valor presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso normal das operações da entidade. Em algumas circunstâncias, o valor justo e o valor presente pode coincidir. Em algumas circunstâncias, ele pode coincidir, contudo, valor justo e valor presente, eles não são sinônimos. Mensuração ao valor justo, o objetivo é demonstrar o valor de mercado de determinado ativo ou passivo, ou o valor provável que seria de mercado por comparação com outros ativos, ou ainda o provável valor que seria de mercado por utilização do ajuste ao valor presente dos valores estimados futuro de fluxo de caixa vinculado a esse ativo e passivo, ou então, né, o valor justo você acharia por meio de fórmulas econométricas, né, reconhecidas aí pelo mercado, cálculos aí complicados. Né? Então, o valor justo é o valor de mercado. Beleza, né? O ajuste ao valor presente é efetuar para o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro. Esse fluxo de caixa futuro pode ser representado por ingresso ou por saída de recursos. Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, 3 informações são requeridas. O valor do fluxo futuro, né, a data e o quê? E a taxa de desconto aplicável aí à transação. Beleza, né? Então é um pronunciamento, conforme eu falei, ele responde ali aquelas 6 perguntas. A gente vai, né, ver aqui nas questões que são cobradas, aquelas 6 perguntas que são respondidas no pronunciamento, mas a grande coisa é a gente resolver aí as questões, né, referidas aí nas operações com mercadorias que trata desse ajuste a valor presente. A gente chegar lá na próxima aula, na aula de DRE, já sabendo aí esses detalhes. Portanto, primeira questão, com relação ao balanço patrimonial, julgue o item seguinte, conforme normatização feita pela Lei 6.404 de 76. Uma empresa que tenha valores a receber em longo prazo, provenientes de suas vendas, deverá avaliar esses itens a valor presente para fins de levantamento de balanço patrimonial. Claro, né, se é venda de longo prazo, valores a receber lá de longo prazo, eles devem ser ajustados a valor presente e os de curto prazo que tiverem efeito relevante. Portanto, isso aqui é o quê, Silvio? Isso é verdadeiro. Com relação aos critérios de avaliação de ativos e seus efeitos no patrimônio de uma companhia aberta, julgue o item a seguir. Os direitos decorrentes de vendas a prazo classificado no ativo realizável a longo prazo estão sujeitos a ajuste a valor presente, cujo efeito contábil é a redução simultânea do ativo e do resultado da empresa detentor desses direitos. Isso vai ser o quê? Vai ser verdadeiro, né? Com ajuste ao valor presente, você diminui lá o valor no resultado, ou seja, a receita fica menor e vai diminuir o valor do ativo, que ele vai estar ajustado lá por valor presente, certo? Isso é verdadeiro. Os direitos decorrentes de venda a prazo, classificados no ativo realizável a longo prazo, estão sujeitos a ajuste ao valor presente, cujo efeito contábil é a redução simultânea do ativo e do resultado da empresa detentora de tais direitos. Perfeito. Questão 3. Julgue o item subsequente a respeito de passivos de companhias abertas. Passivos monetários que apresentem juros implícitos embutidos no seu valor devem ser avaliados ao valor presente por ocasião do seu reconhecimento inicial. Isso é o que, Silvio? Isso é verdadeiro. Ativos e passivos que apresentem juros implícitos embutidos no seu valor, eles devem ser avaliados ao valor presente, né? Tanto juros implícitos quanto explícitos, né? Eles devem ser avaliados ao valor presente por ocasião do seu reconhecimento inicial. Verdadeiro. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 12, o ajuste ao valor presente deve ser efetuado em base linear. Falso, não é nada em base linear. Nós vimos que é em base o quê, Silvio? Que é em base exponencial, certo? Em base exponencial, prorata dia aí, né? Portanto, falso. Questão 5. Nos próprios termos do CPC 12, ajuste ao valor presente, é informado que o pronunciamento trata essencialmente das questões de mensuração, sem atingir o detalhamento das questões de reconhecimento. Isso nós vimos, isso é o quê? Isso é verdadeiro, né? Trata de que quanto, mensuração é quanto, e não, né, detalha aí as questões do reconhecimento, quando. Questão 6. O desconto ao valor presente é requerido no caso de passivos contratuais,
devendo a taxa de desconto considerar o risco de crédito da entidade. Beleza. Quanto aos passivos não contratuais, não ocorre apuração do valor presente. Falso. Tanto para contratuais quanto não contratuais. Certo? Vai ser ajustado o valor presente. Portanto, questão 6 aí é falsa. Questão 7. Quando houver efeito relevante, os itens do ativo e do passivo decorrente de operações de curto prazo devem ser ajustados ao valor presente. Aí ele falou logo, ó, quando houver efeito relevante. O de curto prazo é somente se tiver efeito relevante. Os itens do ativo e do passivo decorrente de operações de curto prazo devem ser ajustados ao valor presente. Perfeito. É verdadeiro aí. Questão 9. O ajuste ao valor presente de vendas a longo prazo enseja a redução na conta receita bruta de vendas. Né? Então é aquele caso, né? Vai diminuir a receita bruta de vendas? Vai. A receita bruta de vendas, ela já vai ser contabilizada pelo aquele valor menor. Né? Isso aqui corrobora, né, aquela coisa que nós falamos que não é... Porque se, olha só, se o CESP ele entendesse que seria uma dedução das vendas brutas, se o CESP entendesse que o ajuste ao valor presente seria uma dedução da receita bruta de vendas, então ele não alteraria o valor da receita bruta de vendas. Você teria a receita bruta de vendas e você ia ter aqui o ajuste ao valor presente, sendo uma dedução da receita bruta de vendas, certo? Então o CESP, ele, né, corrobora aí a coisa da lei 6.404. O ajuste ao valor presente de vendas a longo prazo enseja a redução na conta receita bruta de vendas. Exatamente. Se eu vendi por 120 mil que eu vou receber daqui a 2 anos, 120 mil, o valor nominal, se a venda fosse à vista era 100. Então qual é o valor que eu vou tratar como receita bruta de vendas? 100. Então o ajuste ao valor presente, ele influenciou aí na receita bruta de vendas. Certo? Só para você ver, tem até uma outra questão aqui, né? Que é a questão 13. Olha só, colocar logo aqui. Se uma venda de mercadorias foi feita por 100 mil a longo prazo e com 2.500 de juros no momento da realização da venda, serão gerados um aumento em receita bruta de vendas de 97.500 e também um registro em conta redutora de contas a receber a longo prazo de quanto? 2.500. Isso aqui está perfeito, isso é verdadeiro. Olha só, então quando você vai pegar essa venda, você vendeu 100 mil a longo prazo, então você vai debitar aqui, ó, clientes, quanto, Silvio? 100 mil, certo? A gente vai botar aqui receita bruta de vendas, quanto, Silvio? 97.500. E aqui creditar o quê? Ajuste ao valor presente, aquela receita financeira apropriada de quanto? De 2.500. Então você reconheceu uma receita bruta de vendas de quanto? De 97.500. O valor da receita bruta de vendas foi 97.500, certo? Então não foi contabilizado daquele outro jeito que a FGV tem colocado o ajuste ao valor presente como sendo uma redução. Aí para a FGV ela trataria a receita bruta de vendas como 100 mil e aquele 2.500 seria um ajuste ao valor presente. Certo? Então, para a FGV, essa questão estaria errada, porque o aumento na receita bruta de vendas teria sido de quanto? Teria sido de 100 mil, e aí você teria uma dedução de 2.500 lá com uma despesa ajuste ao valor presente. Certo? Então, isso aqui corrobora aí o entendimento aí do CESP, né? Da FCC também vai ser feito aí por esse mesmo jeito. A gente trata a receita bruta de vendas como um valor correspondente aí à venda à vista. Certo? E quando a gente for ver lá, né, na DRE, inclusive, nós vamos comentar que para a DRE das sociedades de capital aberto, isso não vai nem interessar muito, por quê? Porque a DRE de uma sociedade de capital aberto, ela vai começar a partir já da receita líquida de vendas. Então você não vai estar nem aí para o restante lá, o que é dedução nem nada, porque vai começar da receita líquida de vendas, certo? Portanto, questão 13 é uma questão verdadeira, e aí a gente dá uma paradinha para tomar uma água e a gente volta aí já já com mais questões.